Olá, bom dia pessoal. Voltamos à disciplina de Fundamentos da Matemática e segue os exemplos de novo, os exercícios que estão sendo feitos. Vamos para ajudar vocês um pouquinho mais. Nosso primeiro exercício, ele define 3 elevado a x igual a raiz de 3. Quando a raiz não tem índice, ela é quadrada. Então vamos repetir 3 elevado a x, né, que é igual a raiz quadrada de 3. E o expoente em cima do 3? 1, regrinha de potência. Mesma condição já estabelecida para vocês no início das aulas. Então, 3 elevado a x é igual. Como que a gente tira um número de dentro da raiz? Trabalhando com o conceito de potência. O número que a gente tem como expoente é o nosso numerador, o índice da raiz, nosso denominador. A base é 3, então 3 elevado a meio. Igualamos as bases, 3 e 3. Então, nossa resposta, x é igual a meio. Correto? Outro exemplo, 10 elevado a x é igual a raiz de 0,1, ou seja, 1/10. O índice, 2 de novo. Então, decompor na base 10, porque não tem como eu reduzir a base 10 ainda com uma base menor. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo vai me dar 10, né? Um quadrado perfeito. Então, nessa condição, raiz quadrada, né, de 0,1. 0,1 é 1/10, ou 1 sobre 10. Então, toda a nossa base é isso aqui, 1 sobre 10. 10 elevado a x é igual. Expoente, 1. Então, 1 sobre 10 elevado a meio. Certo? Essa é a condição que a gente tem. Como que a gente tira um número da fração? O inverso negativo. 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 1. Coloquei entre parênteses e vou ter ele ainda elevado a meio. Né? Potência de potência com parênteses. Eu faço a multiplicação. Então, 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos meio. X é igual a menos meio, que é a nossa resposta. Correto? Olha outro exemplo aqui embaixo. 10 elevado a 3x é igual. Decomponha 10.000. 10.000? 10 a quarta. Então temos essa condição. Só que ele tem ainda o contexto da fração. Vou ter que inverter ele. Quando eu inverto, ele fica negativo. 10 elevado a 3x. 10 elevado a menos 4. 3x menos 4. X menos 4 terços. Temos a condição dada. E nos logaritmos, pessoal, mesma condição. Log de 1 centésimo na base 10. Mesma condição da exponencial. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais. 10 elevado a x igual a 0,01. Tá? Essa é a condição. Lembre-se da fórmula. Log de b, base a e c. Né? Temos isso. Então temos o b, temos o a e temos o c, que a gente vai chamar de x. Ó. Né? Então 10 elevado a x igual a 1 centésimo. 10 elevado a x é igual a falar 1 centésimo. 1 sobre 100. 10 elevado a x é igual, decompondo 100, 1 sobre 10 ao quadrado. Essa é a condição. 10 elevado a x, 10 elevado a menos 2. Igualamos as bases. X é igual a menos 2. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo, mesma situação. Ó. Base 2 décimos. Perdão, o 0,2 em cima, 0,2, né? Log de 0,2 na base 25. Eu invertendo as bolas, olha. Confundindo todas as bases. Então, o que a gente vai ter? 25 elevado a x igual 2 décimos. 25, ó, dá para me reduzir a base. Então, aí eu tenho que trabalhar com a resolução de ambos os lados.
25, se eu decompor, vai ficar 5 ao quadrado. Né? 5 ao quadrado, 25. E ainda vezes x. Por que eu coloco parênteses? Porque senão eu vou ter potência de potência, né? E sem parênteses ainda vou ter que fazer a potência no expoente. Né? Vai ficar uma coisa mais difícil, mais complicada. Não tem como, a regra não é válida. Então por isso eu coloco parênteses, porque já existe um número aqui fora que eu não sei o valor. 2 décimos. Como que eu sei que 0,2 é 2 décimos? É só eu dividir, né? 2 por 10 dá 0,2. Então, se eu multiplicar 0,2 por 10, eu tenho o inverso, né? Continuando. 5 elevado a 2x. Simplifica, ó. Simplifica, ó. Por quanto? Por 2. Por 2. Vou ter 1/5. 5 elevado a 2x é igual a 5 elevado a menos 1. 2x igual a menos 1. X é igual a menos meio. Então, nosso exercício, ó, ele começa com log de 0,2 na base 25. Fiz o 25 elevado a x igual a 0,2. Fiz a decomposição do 25, é 5 ao quadrado, entre parênteses, e o x que já estava do lado de fora, porque eu não sei o valor dele, é ele que eu vou determinar. 0,2 é 2 sobre 10. Né? Se eu simplificar 2 sobre 10, o que eu vou ter? 1/5. Então eu tenho que reduzir a menor fração possível para poder trabalhar. 5 elevado a 2x igual a 1/5. Tenho que eliminar a fração, regra de potência. Um número elevado a um expoente negativo, então 5 elevado a menos 1. Agora sim, ó, ficou as bases todas iguais. Né? De um lado 5, do outro lado também 5. Então sobrou o expoente 2x e menos 1. 2x igual a menos 1, x igual a menos meio. Segue mais orientações nos próximos vídeos e a gente vai começar a trabalhar com o gráfico, hein?